Esperar uns minutinhos, o pessoal entrando. Se quiserem comentando aqui no chat, viu, gente, de onde vocês são. A gente vai começar aí daqui uns 2 minutinhos, só esperando o pessoal entrar. Já estamos aí com 52 pessoas na sala. O pessoal voltou animado do carnaval, né, Isa? Tá todo mundo engajado. Muito bom. Foi um teste aqui, esse horário, e deu super certo. Bom, acho que a gente já tem um número legal aí para começar. Vamos lá, galera? Bom, bem-vindos e bem-vindas todos aí ao primeiro webinar do Vagas for Business do ano. Para quem ainda não conhece o Vagas for Business, nós somos uma plataforma de recrutamento e seleção que ajuda mais de 2.000 pessoas a contratarem melhor e mais rápido. Então, tudo isso com a nossa tecnologia que está aí 20 anos no mercado. Então, se você quiser contratar com agilidade e acurácia, pode contar com a gente, tá? Bom, eu sou a Isa, sou responsável pela frente de conteúdo aí do Vagas for Business. Vou começar fazendo minha autodescrição para vocês saberem como eu estou. Eu tenho cabelos longos, castanhos acobreados, estou usando óculos com a lente azul, né, armação azul, estou com headphones, tenho a pele branca com algumas sardinhas, estou com batom rosa escuro e uma blusa branca. Acho que é isso. Bom, aqui comigo estão também a Jade, nossa intérprete em Libras. Obrigada aí, Jade, de novo pela presença, já é praticamente da Vagas, está aí em todos os webinars com a gente. A gente está com o Marcelo, que trabalha na Solan Recursos Humanos, ele é CEO da Solan, e também Country Manager da Thomas Brasil. E o Adriano, que é especialista em Direito Digital, tem anos de experiência, com certeza vai trazer várias coisas legais sobre a LGPD para a gente. Bom, hoje nós vamos falar, então, como eu falei, mitos e verdades da LGPD. No ano passado, a lei entrou em vigor e tinha toda aquela correria aí para RH, para marketing, para tecnologia, para ficar dentro dos conformes, né? Mas esse ainda é um assunto que gera algumas dúvidas, então a gente achou legal trazer esse conteúdo para vocês para desmistificar algumas coisas. O Adriano acompanhou muito essa transição aí por várias empresas, né? Ele é inclusive advogado da Vagas, então já ele vai se apresentar e aprofundar sobre isso. E o Marcelo tem a experiência de uma empresa que precisou vivenciar tudo isso, precisou fazer aí essa correria, né? Então, eles vão trazer muito esses pontos de vista. Acho que é isso, gente. Obrigada aí, Marcelo, Adriano, também pela presença. Eu vou pedir que vocês se apresentem, cada um faça a sua autodescrição também, e bola com vocês, tá bom? Obrigada. Perfeito, Isa, muito obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado, Jade. Tenho certeza que vai ser bastante legal essa nossa conversa aqui hoje. Então, como a Isa falou, meu nome é Marcelo Souza. Eu sou hoje o responsável pela Solan Recursos Humanos, que é uma empresa de RH, uma consultoria de RH, 30 anos de mercado. Somos clientes do Vagas desde o começo do Vagas, por isso essa parceria que a gente tem com eles. E a gente representa a Thomas International aqui no Brasil desde 2017. Minha autodescrição, para seguir aqui os nossos protocolos, né? Então, eu sou branco, com a pele bem clara, 1,69 m, calvo, né? Diferente da Isa, que tem cabelo comprido, eu não tenho cabelo, a não ser na lateral. Estou vestindo uma camisa social azul clara com um paletó azul escuro. Tá bom? Aqui hoje a ideia vai ser bater um papo com o Adriano que é especialista em direito digital, conhece bastante da LGPD, e aí eu vou fazer algumas perguntas para ele. Mas, primeiro, boa tarde, Adriano. Pode se apresentar, por favor, para quem ainda não te conhece. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, seguindo também o protocolo. Eu estou com uma camisa azul, eu tenho barba, tenho óculos, e tenho só um pouquinho mais de cabelo do que o Marcelo e muito menos do que a Isa. Muito bom. Então, como eu falei para vocês, a ideia vai ser a gente trocar alguma ideia aqui com o Adriano. Então, eu recolhi algumas perguntas que a gente teve, né, algumas dúvidas que a gente teve durante a implementação da LGPD aqui no Grupo Solan, algumas dúvidas que surgiram dos nossos clientes, dos clientes da Vagas, e essas são as dúvidas que eu vou trocar com o Adriano.
Mas primeiro, né, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né, todo o esforço que o Vagas for Business fez durante todo esse ano para adaptar o seu sistema para as novas necessidades da LGPD, né? Eu, como cliente da Vagas, tinha uma preocupação muito forte com isso logo no começo e tive bastante tranquilidade depois de ver tudo o que foi feito e o que foi entregue no final, né? Então, eu acho que, como cliente do Vagas for Business, eu estou bastante tranquilo em usar a plataforma aí por tudo que eles fizeram aí para a adaptação da LGPD. E já que a gente já falou bastante dessa sigla, né, Adriano, acho que a primeira pergunta é para aqueles que estão caindo de paraquedas, que hoje ainda não ouviram, o que é essa tal de LGPD? O que é essa lei e como ela vai afetar o nosso dia a dia? Legal, Marcelo. Boa pergunta. Para começar também tem um disclaimer, né? Eu trabalho com Vagas, eu sou um dos advogados do Vagas desde 2009 e privacidade e questões relacionadas à proteção de dados pessoais sempre foi um assunto muito em pauta dentro do Vagas, porque a gente tinha essa preocupação em quem acessa os currículos, como que esses dados vão ser utilizados, porque a gente sabe que é muito fácil extrair dados via RH. Né? Então, para a gente, a LGPD é só mais um assunto, é só mais um verniz que a gente tem dado em algo que sempre foi uma preocupação do core do que é o Vagas desde sempre. LGPD é uma lei nova no Brasil, mas não nova no mundo, que ela é filha da GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados Pessoais. São conceitos que estão aí já, que dizem respeito à proteção de dados pessoais e privacidade há bastante tempo. A primeira lei como essa surgiu em 1970 e foi evoluindo na Europa como um todo, até que, depois de um tempo, criaram normas transnacionais, normas que envolvem mais de um país. Por quê? Não importa mais aonde a pessoa física está, os dados dela podem ser tratados em qualquer lugar do mundo, né? Como a gente falou antes, assim como para abrir um restaurante eu preciso garantir uma série de normas da vigilância sanitária, que são normas que dizem como eu tenho que preparar minha cozinha, como que eu compro um alimento, como que eu transporto esse alimento, como que eu refrigero esse alimento, como eu manipulo ele até servir na mesa, no prato do cliente. Agora, para ter dados pessoais e tratar dados de pessoas físicas, eu também preciso garantir que eu vou cumprir uma série de normas. Então, a LGPD é um carinho que eu tenho que demonstrar com os dados das pessoas físicas que eu, de alguma forma, tenho na minha operação. Perfeito. Acho que foi a melhor definição que eu já ouvi, né? Tratar com carinho os dados das pessoas, né? Tratar com todo o cuidado, que é o que a gente em RH tem que fazer, né? Cuidar das pessoas. E aqui a gente está falando de dados, né? E dados normalmente se confunde com a área de tecnologia, com a área de TI. Qual que é o papel do RH na LGPD, Adriano? Para mim, Marcelo, é um dos mais importantes, porque eu não vou conseguir garantir que esses dados pessoais estão bem guardados e em conformidade com a lei se eu não investir também em conformidade e em treinamento. Se eu não tiver o RH suportando as operações de tratamento de dados e também apoiando a empresa, incentivando que a empresa inteira se engaje nessa nova cultura de proteção de dados pessoais, esse processo como um todo não vai ser exitoso. Então, o RH, ele tanto tem que cuidar dos dados que ele tem dos colaboradores, como motivar a empresa a cuidar corretamente dos dados que orbitam dentro daquele CNPJ ou conjunto de CNPJs envolvidos. Perfeito. E falar de dados de pessoas dentro de organizações, né? A gente está falando de centenas e de milhares de dados, né? Cada um não é só um CPF, né? CPF, RG, nome, endereço, quer dizer, cada pessoa tem uma infinidade de dados, isso multiplicado pelo número de pessoas, vira aí muita coisa para a gente tomar cuidado. E o RH, né, como ele tem vários subsistemas, um deles é o sistema de administração de contratos, né, o pessoal que tem que cuidar da gestão do contrato de trabalho e do dia a dia do contrato de trabalho dessas pessoas. Qual é o impacto que a lei tem, que a LGPD tem, nessas questões, nas questões referentes ao contrato de trabalho? Ela tem algum impacto na CLT? Não tem? Muda alguma coisa em como eu, como departamento pessoal, né, a área que faz a gestão dos contratos, tenho que cuidar desses dados, desses contratos? Marcelo, eu tenho dito que nunca o direito e a física quântica foram tão parecidos, né? Porque a resposta padrão passou a ser depende. A gente não consegue dar uma resposta dizendo o que muda ou não sem fazer uma análise um pouquinho melhor do como já tem sido trabalhado esse assunto dentro das empresas. De maneira geral, para uma empresa estruturada, que tem um RH consciente e com já
políticas e processos, a LGPD é só mais uma norma que chega para também ser cumprida. Ela não muda a CLT, ela não vale mais do que a CLT, e ela não vai conseguir deixar com que as empresas cumpram outras normas, seja de censo, CLT, e-social, por causa agora da LGPD. O que muda de fato é que eu preciso responder umas perguntas. Por que eu estou coletando essa informação? Como é que eu vou utilizar? Com o que eu vou compartilhar essa informação? Né? Então, talvez algumas empresas que coletam dado em excesso, também no RH, vão ter que revisar esse processo para saber que informações pessoais são necessárias e que informações pessoais e para que elas estão coletando essas informações antes de sair pedindo para um colaborador ou pedindo isso para um candidato. Perfeito. E acho que ainda nessa linha, né, toda vez que a gente fala de dados e dados no RH, dados para gestão de contrato, a gente sempre esbarra no por quanto tempo que eu tenho que guardar essa informação, por quanto tempo que eu tenho que guardar esse dado. Isso está previsto na LGPD, isso muda aquilo que já estava previsto em outras legislações, e se eu descumprir uma das duas, já tem sanções definidas, as sanções são muito altas para as empresas? Perguntas afiadas, Marcelo, muito bom. A LGPD fala que eu posso guardar os dados por toda a minha relação contratual com esse colaborador, com essa pessoa, e também pelo prazo prescricional. Depois que a minha relação com ele acaba, eu posso guardar para cumprimento de obrigação legal, regulatória e para outras finalidades. Então, por exemplo, pensando num colaborador em que o prazo prescricional para entrar com uma ação é de 2 anos e ele tem direito de uma ação de pedir valores e verbas até 5 anos, eu posso justificar tranquilamente que eu vou guardar esses dados por pelo menos 5 anos, que é o prazo prescricional. Algumas questões que envolvem INSS e FGTS podem ter um prazo prescricional maior. E aí, a empresa tem que fazer um assessment para verificar por quanto tempo ela quer guardar isso. Por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, né? E o que vai acontecer mais para frente é que o próprio governo vai ou modificar algumas normas, né? Porque algumas delas são bem antigas. Então, por exemplo, quem fala que precisa guardar o FGTS por 30 anos, fala isso, mas houve uma revisão do STJ ou do STF, não me lembro agora, que diz que esse prazo caiu para 5 anos. A gente tem a obrigação de guardar os dados de saúde por 20 anos, mas agora eu também tenho uma social em que eu já sou obrigado a frequentemente mandar essas informações. Então, o que vai acontecer daqui para frente é que as outras normas também vão voltar a se harmonizar com a LGPD. E aí a gente vai ter instruções normativas mais claras. Por quanto tempo eu tenho que guardar cada um desses dados? Idealmente, mínimo 5 anos, né? E se eu quero guardar mais por um prazo maior do que isso, eu posso. Eu só vou ter que justificar o porquê. E um dos motivos pode ser, vai ser muito custoso eu jogar fora esses dados de tanto tempo sem saber se eu preciso dele ou não. Então eu posso guardar por um prazo maior, né? Mas, lembrando que eu sempre falo também que dado pessoal passou a ser como urânio, que tanto cria energia limpa e renovável quanto a bomba atômica, se eu estiver guardando dados por mais tempo do que é necessário e tiver um incidente de segurança de informação ou um vazamento desses dados, a minha responsabilidade, consequentemente, vai ser maior também. Perfeito. Ou seja, a gente ainda tem uma colcha de retalhos, né? Mas a ideia é que a gente vai sempre olhar caso a caso dentro das empresas, né? Aquilo que você falou lá um pouquinho atrás é o tal do depende, né? Então, vamos olhar os processos dentro das empresas para ver o prazo que precisa guardar cada informação. E um dos mitos que a gente tem que tratar aqui é que tudo da LGPD depende do consentimento. Isso não é verdade. O consentimento é uma das bases legais e não a única, né? Então, para a execução de contratos, que é a base que a gente recomenda e mais utiliza numa relação trabalhista, eu posso guardar pelo tempo que eu achar necessário e por todo o tempo da relação jurídica. Então isso é muito melhor para a gente, né? Eu não tenho que ter esse medo de um colaborador falar, estou sendo na empresa hoje, paga meus dados. Isso não existe, isso não tem nem base. Perfeito, acho que isso derruba um dos grandes mitos que eu tenho ouvido mesmo em algumas empresas, né, que a gente consegue o consentimento da pessoa, então eu posso ficar com o dado dela. Isso é um problema, né, se você só se basear no consentimento, porque ela pode mudar isso a qualquer momento e quando ela mudar você perde, você tem que apagar esses dados, eles não são mais seus, mas você tem uma base legal que te permite ficar com esses dados, que é que você está orientando a gente, é muito mais sólido, é muito melhor para o processo do que o consentimento. Com certeza. Imagina se alguém pedisse para pagar
todos os dados, eu teria que fazer o que com o histórico de pagamentos deles? Eu teria que também que apagar, ou eu teria que ter um problema com a Receita Federal, dizendo, eu fiz o pagamento para alguém, eu acho que era salário, mas eu não consigo mais provar, porque eu não sei qual foi o CPF ou a pessoa que eu fiz isso. Né? Quem fala do consentimento olhou para uma base legal e esqueceu que existem 9 outras bases legais aplicáveis para a LGPD no Brasil. Perfeito. E aqui, né, a gente tem falado muito de dados, né, e a lei fala muito de dados sensíveis, né? Você pode esclarecer um pouquinho para a gente o que é esse tal de dado sensível? Legal. Dado pessoal está no artigo 5º da LGPD, é qualquer informação que direta ou indiretamente identifique uma pessoa natural. Né? Então são exemplos de dados pessoais, o nome, o RG, o CPF, o número de celular, o e-mail, a placa do carro, se eu sei quem é aquele colaborador que estaciona o carro na garagem, qualquer informação que eu consiga atrelar a essa pessoa. Dados pessoais sensíveis são tipos de dados pessoais que dizem respeito a características da pessoa física. Então, por exemplo, dados biométricos, rosto e digital, informação religiosa, informação sexual, raça, filiação sindical, porque a gente copiou isso da Europa também, e informações de saúde. Por que dado pessoal sensível é um pouco mais caro, é um pouco mais complicado do que dado pessoal normal? Porque se tiver um incidente, se tiver algum uso discriminatório disso, as consequências vão ser maiores. Né? Exemplo disso, eu consigo eventualmente trocar o meu e-mail, mas eu não consigo ou não vale a pena eu trocar a minha face ou a minha digital porque eu fui vítima de um vazamento de dados. Eu consigo discriminar uma pessoa porque ela mora em determinado bairro, mas vai ser muito pior se eu discriminar essa pessoa pela opção sexual dela, por causa da raça dela. Né? Então, os dados pessoais são dados que são possíveis de serem coletados e utilizados pelo RH, de maneira geral. Não é só o gerente do RH que vai poder ter acesso aos dados pessoais, o estagiário, o analista também vai poder ter esses dados, mas a maneira como eu vou utilizar essas informações precisam ser analisadas com mais carinho. Perfeito. E quando a gente fala de carinho, né, tem uma área do RH que tem muito essa visão, que é a área de recrutamento e seleção, que trata de candidatos que são, na maioria das vezes, pessoas externas às empresas, né, que estão se candidatando a processos seletivos, e dentro do processo da empresa transitam dados, né, da área de recrutamento e seleção para os gestores, para outras áreas, eles precisam compartilhar. Como é que fica esse compartilhamento agora dentro da LGPD? É permitido? Não é? Vamos ter que parar com isso? O que seleção vai ter que fazer agora, Adriano? É permitido, a LGPD, ela olha o CNPJ. Então, se o RH já tem acesso aqui na informação, não tem nenhum problema jurídico que o RH compartilhe essa informação, seguindo as premissas, os fundamentos, os princípios da LGPD, com outros departamentos e outras pessoas do mesmo CNPJ, da mesma empresa. Né? Então, eu posso compartilhar com um diretor de uma outra área o currículo completo de um colaborador ou de um candidato. Eu posso compartilhar com pessoas da minha atividade, da minha operação, as informações que eu coletei, até minha opinião. Agora, pensando nos princípios da LGPD, será que a gente não consegue, de alguma forma, criar procedimentos internos para minimizar qualquer tipo de discriminação ou disposição de eventuais candidatos não selecionados? Será que eu preciso colocar o nome completo desse candidato? Será que eu preciso colocar a foto dele ou as informações juntos no mesmo e-mail? Será que não é possível utilizar uma plataforma como Vagas, onde isso fique mais contido? Né? Então, a LGPD, ela traz para a gente um momento de revisão de processos e de análise para ver se não tem como fazer alguma coisa de uma forma melhor. Mas, por outro lado, ela não obriga nenhuma empresa que já faz certo ou que quer acertar a deixar de fazer. A LGPD não é uma norma para burocratizar, ela é uma norma para dar conformidade e compliance daquilo que deveria ser feito da forma correta. Perfeito. Acho que isso também é uma frase bem bacana para a gente guardar aqui, né? Não vem para burocratizar, ela vem para dar compliance e melhorar os nossos processos. Acho que é um bom resumo, é muito bom. Mas quando a gente está transitando dados, né, acho que o grande risco, que é o que a gente mais ouve aí na mídia, né, é vazamento de dados. Né? Então, como é que eu vou garantir a segurança dos dados desses candidatos? Tem alguma coisa que as empresas possam fazer, Adriano? Além de só transitar dados que realmente precisem, mas e se esses dados vazarem? Né? Como é que eu posso garantir isso?
Difícil pergunta também, porque ainda mais no contexto do RH. Existem várias maneiras de eu garantir que esses dados vão estar seguros. Eu posso fazer isso através de tecnologia, eu posso fazer isso através de contratos, eu posso fazer isso através de treinamento e processos, né? Um dos vazamentos que a gente teve recente foi um vazamento em que uma pessoa tirou uma foto de uma informação e compartilhou no grupo do WhatsApp. Ou seja, não foi a tecnologia e não foi o ecossistema que deu errado, foi o treinamento e um excesso de confiança de um colaborador que causou esse dano. Muitos outros problemas que a gente tem, a gente acaba percebendo que o elo mais fraco ainda é o ser humano, o colaborador, e por isso os treinamentos são tão importantes. De fato, nenhuma lei jurídica consegue resolver os problemas da humanidade. Se fosse assim, desde que eu coloquei no Código Penal que eu não posso matar ninguém ou roubar nada de ninguém, tanto os homicídios quanto os furtos e roubos deixariam de ter existido, né? Mas o que a LGPD pede e nos obriga é que a gente tenha esse carinho com os dados e um plano de ação preventivo, ou seja, que eu analise esses assuntos antes deles acontecerem, e um plano de ação reativo. Então, o que eu vou fazer para não ter esse problema? Como é que eu vou trabalhar para que esse problema não ocorra, se eu identificar que isso é uma atividade de risco? E, em ocorrendo, estou aqui batendo na madeira, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou notificar a pessoa física, o titular de dados, é o nome que a gente dá para a pessoa física dentro da LGPD, eu vou notificar também a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, quais são as medidas que eu vou ter no pré-incidente e no pós-incidente. Perfeito. De novo, né, estamos aqui focados em processo, né? Estabelecer um processo para evitar, mas caso ocorra, como agir. Muito bom. E por 2 momentos você falou de tecnologia, né? Você falou de tecnologia quando você trouxe o exemplo de plataformas como o Vagas, né? Que permitem esse trânsito de informações de uma forma segura e dentro de processos, e que a tecnologia pode ser um aliado do RH nesse momento. E toda vez que a gente fala de tecnologia hoje em dia, a gente lembra muito do momento atual, né, desse tal de momento disruptivo que a gente fala, dessa disrupção, transformação digital que a gente está vivendo. Esse momento atual, ele foi o grande impulsionador da LGPD? É isso que fez com que essa lei existisse? Não, Marcelo, essas leis existem desde a década de 70 e foram tomando corpo porque a privacidade sempre foi um assunto muito caro para a humanidade. Por causa de questões religiosas, a gente teve a Segunda Guerra Mundial. Por questões outras, a gente consegue segregar ou discriminar pessoas pelo fato dela estar grávida, da raça dela, de algumas opções que ela possa ter. Então, não é a tecnologia que é o problema, é o ser humano na outra ponta. O que a tecnologia fez foi aumentar a capacidade de eu machucar as pessoas numa escala nunca antes vista. Então, os grandes vazamentos que a gente tem agora nos bancos de dados, eles podiam acontecer antes, mas eles seriam restritos ao número de 100, 200, 1000 pessoas, né? Se vazasse o banco de dados de toda uma cidade, aí a gente teria aí alguns poucos milhões de cidadãos afetados. Agora não, a gente consegue ter milhões de pessoas envolvidas em qualquer incidente deles, como é o caso do Brasil, em que a gente teve aí toda a base de CPFs expostas nos últimos 30 dias. Acho que é bem isso, né? Eu acho que o que a transformação digital trouxe é a amplitude do dano, né? Mas que o dano sempre pôde ser feito, né? Sempre pôde, né? Exatamente, é o mesmo caso que a gente pode falar da pedofilia. Infelizmente, a pedofilia sempre existiu, a pedofilia é parte de uma doença, das parafilias que tem, mas a internet veio potencializar isso, dando mais acesso às pessoas que já buscavam esse tipo de conteúdo. Não foi a tecnologia que criou a pedofilia, né? Ela só, de alguma forma, ela aumentou a exposição disso no nosso contexto, no nosso momento atual. Mas a gente não pode culpar a tecnologia por algo que é do ser humano. Perfeito, muito bom. Ainda, né, falando de tecnologia, uma das primeiras coisas que uma empresa faz quando ela fala agora eu vou me adequar à LGPD é criar o termos de uso, né? Então ele pega e cria lá o termos de uso dela lá, normalmente pegando algum exemplo que ele já viu ou com uma orientação jurídica ele cria o termos de uso dele. Quando a empresa usa uma plataforma de recrutamento e seleção, como o Vagas.com, né, Vagas for Business, que tem o seu próprio termos de uso, qual que é o termo de uso que vale? É o da empresa ou é o da plataforma, ou é o do Vagas? Para mim, já de travou. Também.
Aí, Isabela, a gente pode continuar? Depois... Pode continuar sim, que talvez seja um problema aí por conta da chuva, que em algumas regiões está rolando, tá bom? Pode continuar à vontade. Vamos pedir desculpas para quem estava acompanhando pela linguagem de sinais, mas logo já de volta aqui. Legal. Marcelo, então, respondendo a sua pergunta, a resposta de novo é depende, né? Depende quais termos de uso vão ser aplicáveis. Na relação do vagas, eu tenho que lembrar que o candidato ele pode vir diretamente através do vagas, ou ele pode vir através da página do Trabalho Conosco, ou já ser um colaborador da empresa, participando de um recrutamento interno, ou alguma outra questão como essa. Então, separando. Oi, Jade. Voltou. Jade, eu estava começando a falar agora das relações sobre qual termo de uso é aplicável para o candidato quando o candidato vem pelo vagas.com e quando o candidato ele vem diretamente por uma página do Trabalho Conosco ou ele já é um colaborador da empresa e está participando de um processo de recrutamento e seleção. Né? Adiantando, fazendo spoiler, adiantando a resposta, eu sempre tenho que olhar quem é o controlador dessa informação, ou seja, quem tem o poder de decidir o que fazer com aqueles dados. Na primeira relação, candidato-vagas, é a vagas que decide quais são os termos de uso aplicáveis. Por quê? O candidato está participando e está se cadastrando nessa plataforma como um toda. Na segunda relação, quando esse candidato ele entra no Trabalho Conosco da sua empresa especificamente, ou ele já é um colaborador, os termos de uso da sua empresa serão aplicáveis. Por quê? Você é que tem uma relação com ele. Perfeito. E aí também lembrando, né, que eu posso ter na mesma relação com vagas.com momentos separados do candidato ser um titular de dados que tem uma relação jurídica com vagas.com, mas quando você faz uma pesquisa e você contrata essa pessoa, ele também passa a ter uma nova relação jurídica com você. E aí o vagas.com, que ele é o controlador daquela informação, nesse primeiro momento, ele passa a trabalhar por sua conta e ordem, ou seja, ele é só o operador, quando você pede para fazer um recrutamento interno ou fazer alguma função daquela ficha cadastral ou daquele procedimento que você é o novo controlador dessa informação como um todo. Perfeito, muito bom. Então, eu gosto que o depende está sendo aplicado muitas vezes aqui, né? Então, tá fácil para o advogado responder aqui. Nem para a gente está fácil, Marcelo. Eu sei, não está mesmo. Ainda falando de tudo que as empresas fazem em primeiro lugar, né? E aí a primeira coisa é, sem dúvida nenhuma, o termos de uso, né? Tem uma figura que a LGPD criou, que é o DPO, né? O Data Protection Officer, que aqui, né, a gente traduziu para encarregado de proteção de dados, que é o grande guardião dos dados dentro da empresa. E aí, normalmente, as empresas elegem essa pessoa, esse cara que vai ser o DPO, e todo mundo fala que, bom, o Marcelo é o DPO, então o Marcelo que é responsável, isso aqui, responsabilidade dele, não vou me preocupar. É assim mesmo? É só o DPO que é responsável pelos dados da empresa? Essa responsabilidade, ela é compartilhada? Explica um pouquinho para a gente dessa responsabilidade, por favor. Obrigado por me ajudar numa pergunta que a resposta não depende. Né? Não, o DPO ele é um facilitador do entendimento, interpretação e execução da LGPD dentro da empresa, mas ele não é o responsável por ela. No Brasil, o DPO ele não é nem civilmente nem criminalmente responsável pelas informações e pelo processo de LGPD, e ainda que fosse, seria muito fácil para a empresa pagar X mil reais para essa função, ou para esse profissional, e se eximir da multa e se eximir da responsabilidade. Quem sofre a multa, quem é apenado, quem sofre a responsabilidade, quem vai perder clientes, caso não cumpra a LGPD, não é o DPO, é a empresa como um todo. Né? E lembrando que a multa ela é baseada no faturamento da empresa. Então, é obrigação da empresa como um todo ajudar o DPO a fazer melhor. Não adianta a gente contratar um DPO e não compartilhar com ele onde estão os dados ou o que a gente faz com essa informação. O DPO ele é basicamente mais uma pessoa que vai ajudar a gente a mostrar essa conformidade quando tiver alguma solicitação do titular de dados ou da NPD, mas ele não é o responsável pela maneira como a empresa trata os dados. A empresa continua sendo responsável por isso. Perfeito, e aqui eu acho que
vem mais uma vez, né, uma dica, né, da importância do RH, né, porque tratamento de dados, a gente está falando de novo, né, do treinamento de toda a equipe, e isso é uma área que o RH pode apoiar muito, né, a organização a treinar todo mundo como tratar esses dados, as melhores formas, e qual é realmente a responsabilidade do DPO dentro da organização. E também, Marcelo, se você me permite, como o DPO não tem uma formação específica, o RH vai ter um papel decisivo na hora de entender quais são os soft skills e as características que esse profissional vai ter que ter para lidar com a sua organização. Perfeito. Então, acho que isso também é bastante importante dizer, né? Porque esse não é um cargo de prateleira do mercado, né? É um cargo que, primeiro, é muito novo no mundo inteiro, no Brasil mais ainda, e que você não tem uma exigência de formação, né? Não tem nenhum conselho, nenhum órgão para qual ele responde. Então, ele pode ter qualquer formação, desde que ele responda às necessidades da empresa. Por isso que o RH também vai ter um papel decisivo na definição do que este DPO precisa para a minha organização, de quem vai ocupar essa cadeira. Muito bom. E o RH pode ser o DPO também, porque imagina uma empresa que é B2B, uma indústria que fornece, que tem ali 5 ou 7 clientes gigantes, né? E tem 3.000, 4.000 colaboradores. O grande volume de dados pessoais que essa indústria vai ter diz respeito ao RH. E nesse caso, quem melhor do que o próprio RH para ser esse encarregado da produção de dados pessoais, né? Então, perfeito. Esse não é um cargo que deve ser tomado só por advogados ou por TI. Ele também pode ser administrado e trabalhado por qualquer pessoa que tenha grande afinidade com os dados pessoais dentro da organização. Perfeito. E aqui você tocou num ponto-chave que eu queria tratar contigo, porque normalmente o que a gente tem visto é que o DPO da empresa acaba sendo ou alguém da área de direito, algum advogado, ou alguém de TI, né? O que eu mais tenho visto é o pessoal de TI, né, que tem se responsabilizado por isso, mas a gente está conversando aqui, né, o tanto que o RH tem importância nesses processos e na gestão desses dados. E a gente sabe que, normalmente, né, RH e TI não é uma relação tão simples, não é uma relação tão fácil, né? É uma área ali um tanto quanto espinhuda, às vezes tem um pouco de conflito. Como é que a gente consegue aparar essas arestas, né? Como é que a gente consegue fazer com que os dois andem juntos debaixo do guarda-chuva da LGPD? Se fosse só RH e TI, estaria fácil, né, Marcelo? Só que a gente tem que criar, trazer essa relação para ser mais fácil ainda, juntando comercial, juntando jurídico, juntando marketing e colocando na mesma sala, esperando que eles saiam dali com consenso. A maneira que a gente tem visto de fazer isso é criando um comitê onde todos participem e aonde a gente consiga ver as diferentes visões que juntos formam um todo. Por quê? LGPD não é um assunto de uma área, de um departamento, ele é um assunto que interessa toda a empresa, levando a mensagem correta para o board, para a diretoria, dizendo que assim, olha, se não der certo, se não fizermos certo, a gente pode ser multado, a gente pode perder clientes, a gente pode ter uma bala reputacional, toda a empresa vai ter que estar envolvida nisso daí para descobrir como fazer melhor, né? Então, não tem como a gente falar que uma área vale mais do que a outra, porque um vazamento de dados, um incidente, uma infração LGPD pode ocorrer em qualquer departamento, do financeiro, no RH, em TI, no atendimento, é impensável. Perfeito, muito bom. Um outro aspecto que a lei trouxe também, né, na verdade, uma área que foi criada, é a NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é, no fundo, a agência reguladora, né, que vai controlar se as empresas estão ou não cumprindo com as suas responsabilidades de acordo com a LGPD. Como é que você acha que a agência vai funcionar no dia a dia, considerando que uma empresa pode ter tudo registrado, tudo documentado, ela pode estar seguindo todos os preceitos da LGPD e às vezes sofrer alguma denúncia, sofrer algum vazamento, ou mesmo como você mesmo trouxe, né, o exemplo da pessoa que tirou uma foto da tela do computador para expor as informações confidenciais, informações pessoais. Como é que vai ser o papel e a relação da NPD com as empresas? O que se espera, tendo aí o benchmark com o resto do mundo, é que a autoridade ela seja muito mais uma entidade que ajude a gente a fazer certo, cada vez mais certo, do que algo só punitivo.
No Brasil, eu dei uma entrevista e eu falei que a LGPD é um filho muito querido, mas que nasceu prematuro. Por quê? A ANPD, que é a autoridade, ela deveria ser constituída meses ou anos antes da lei entrar em vigor. E no Brasil aconteceu o contrário. Primeiro a lei entrou em vigor, no dia 18 de setembro, e pouco tempo depois a gente começou a constituir a NPD, e de fato até hoje ela não está formada. Faltam ainda a nomeação dos 23 membros do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que vai ser um órgão que faz parte da NPD, para daí sim eles poderem se reunir e discutirem o que fazer, como fazer. Por isso e por outros motivos, pelo número de colaboradores, do staff de funcionários e outras coisas, a gente entende que nos primeiros anos da NPD, ela vai ter um caráter muito mais de orientação e de educação do que de fiscalização. Porque vai faltar braço para ela conseguir fiscalizar e atuar nas empresas. Então, nesses primeiros anos, enquanto ela estiver promulgando as normas e entendendo como o Brasil vai funcionar em relação à LGPD, ela só vai atuar em casos pontuais onde haja denúncias ou grandes problemas relacionados a vazamento de dados pessoais. Perfeito. Acho que isso traz uma certa tranquilidade para as empresas, né? Se ela realmente tiver esse papel de educar, né, de orientar antes de punir, porque a gente sabe que no Brasil nem sempre é assim, então esperamos que realmente seja assim. E entendendo, né, que isso passou, né, e que agora as empresas vão ser punidas, né, já todo mundo foi educado e vai ser punida, de quem que vai ser o ônus da prova? Né? Quem que tem que provar que houve ou não aquele vazamento? Quem denunciou o vazamento, né, o denunciante, ou a empresa que foi vítima da denúncia, né, que no caso é a responsável pelo vazamento? Boa pergunta. A NPD ela vai poder a qualquer momento pedir explicações e comprovações de que a empresa age corretamente. No Brasil, sempre ninguém será culpado até a prova em contrário, né? Mas o que a gente tem visto pela mídia e por vários outros exemplos práticos no dia a dia é que aquele exemplo da escola base, aquela escola que nos anos 90, se eu não me engano, foi acusada de permitir pedofilia na sua entidade, e que depois mostrou-se que foi uma acusação indevida, continua valendo. Por quê? O abalo reputacional tem sido maior do que o prejuízo financeiro causado pelo eventual vazamento ou pelo que houve de fato de dano. Ou seja, quem tem que provar que a empresa não agiu corretamente é a NPD. Mas, na prática, se alguém fala que você está vazando dados, que a sua empresa não está segura, você vai ter que fazer um grande esforço, e esse esforço vai incluir uma documentação, processos, tecnologia, para mostrar que aquele vazamento não saiu dali. Caso contrário, você vai ser penalizado e vai ter a sua reputação abalada até que você prove que isso não foi verdade. Eu acho que esse exemplo que você trouxe, ele além de ser verdadeiro, né, ele é bastante impactante, né? Acho que todo mundo aqui tem mais ou menos a nossa idade, um pouquinho menos, lembra da repercussão que teve esse caso da escola de base. A escola foi apedrejada, né? Os proprietários quase foram linchados na rua quando foram presos, e no final viram que isso foi uma mentira, né, propagada por alguns funcionários descontentes com seus patrões. Então, como é que você recupera a imagem, né? Não recupera, né? Então, se as empresas não tomarem cuidado com os dados, o abalo na sua reputação pode ser, com certeza, muito maior do que qualquer multa que elas tenham que pagar. Muito bom, acho que gostei do exemplo também. E aí, lembrando também, Marcelo, que a LGPD não é só a multa. Eu posso ter um abalo com meus clientes também, porque a LGPD ela fala de uma responsabilidade solidária entre o controlador, que é quem tem os dados pessoais, e o operador. Então, quando eu sou uma empresa, quando eu sou RH de uma empresa e eu faço um convênio com uma outra entidade, mas é uma outra empresa, e há um vazamento de dados, a minha empresa pode ser multada por isso. Então, eu preciso escolher muito bem quem vão ser os meus fornecedores e quem vão ser meus parceiros de negócios, para que eu garanta que os dados que eu recebi em confiança das pessoas físicas continuem sendo bem tratados em qualquer lugar do meu ecossistema. Por quê? Se vazar os dados dos meus colaboradores pelo RH, por um restaurante, por uma academia, por alguém que tenha feito um convênio, eu não vou poder dizer que a responsabilidade não é da minha empresa ou não é minha. Né? Porque a relação objetiva é comigo, eu fui o controlador desses dados pessoais. Né? Então, de novo,
eu posso perder clientes, eu posso perder parceiros, eu posso ter muitos problemas que não sejam diretamente relacionados a valores financeiros da LGPD. Perfeito, muito bom. E agora, né, eu tenho só mais uma pergunta bem simples, bem fácil. Você poderia dar para a gente um modelinho pronto de como eu implemento a LGPD aqui na minha empresa, por favor? Puxa, bom, faltou falar que esse modelinho tem que ter no máximo 2 páginas aí, né? Por favor, né, o resumido. Boa pergunta também, Marcelo. Não tem modelo pronto. Se eu tiver, citando aqui um exemplo, imagina que eu tenho 2 escritórios de advocacia com 100 colaboradores cada um, que estão no mesmo prédio. Um faz só direito do trabalho e o outro faz só direito do consumidor. Se do dia da noite eu pegar e trocar todos esses colaboradores de escritório, de empresa, ou seja, todo mundo que trabalha no escritório de trabalhista for para o escritório do consumidor e vice-versa, o que vai acontecer? O perfil dessas empresas vai mudar do dia para a noite. Né? Então, aquele escritório que só fazia trabalhista vai passar a fazer relações de consumo e vice-versa. A mesma coisa acontece com a LGPD. Se eu copiar o modelo de uma outra empresa, esse modelo não vai ser meu. Por quê? É impossível que empresas diferentes tenham processos e façam tratamentos iguais. Né? E se eu tiver uma fiscalização, se eu tiver um incidente, se eu tiver algum problema e ficar comprovado que eu não fiz o assessment, que eu não fiz a lição de casa, com certeza as multas e a minha penalização vai ser maior do que seria se eu tivesse tentado alcançar a conformidade. Perfeito. Eu não sei se vocês estão vendo uma tela em branco aqui, mas eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui no meu, então desculpem por isso. Eu estou vendo uma tela escrito whiteboard. Eu também estou vendo aqui, estou tentando mexer. Alguma coisa que eu não devia ter feito. Não tem problema, a gente vai ter que mexer aqui, mas pode ir tocando. Continuando aqui com... Aqui, ó, saiu. Perfeito. Fui eu. Continuando aqui com o Adriano, eu acho que tem muito... faz muito sentido o que você falou, que cada empresa vai ter que ver a sua realidade, o seu dia a dia. A gente aqui, quando a gente começou a implementar aqui no Grupo Soulan a LGPD lá no ano passado, lá em setembro do ano passado, também a primeira coisa que a gente procurou foi, cadê o modelo pronto? Como é que a gente coloca isso? O que a gente faz em prática? Procuramos os nossos fornecedores e encontramos no Vagas um grande parceiro para essa implementação, então nosso processo de recrutamento e seleção foi muito baseado em tudo o que o Vagas estava colocando em prática, a gente conseguiu colocar aqui, adaptando para a nossa realidade, mas também tivemos que rever nosso processo de folha, tivemos que rever nossos processos de atendimento, os nossos processos comerciais, porque tudo envolve dados, né? Então, se tem algum recado que a gente pode dar, é possível, dá para fazer, e é tudo uma revisão de processos. E no final, o que acontece é você, como empresa, ter mais segurança daquilo que você está fazendo e ser mais produtivo, porque a gente acaba eliminando um monte de retrabalho, um monte de dados que eram coletados em diferentes fases do processo, o mesmo dado, você para de fazer isso, criando um processo único. Então, isso a gente conseguiu aqui, né? Deu trabalho, claro, mas foi bastante impactante para o nosso dia a dia e ajudou muito para a gente se adaptar e preparar para a LGPD. Queria abrir um pouquinho para você, Adriano, falar alguma coisa, ainda trazer alguma palavra que você queira, antes de eu escolher algumas perguntas aqui do chat para fazer. Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo seu testemunho também, Marcelo, que a gente sempre diz aqui que a privacidade compensa. Ela compensa porque quando eu começo a fazer os trabalhos de assessment, do mapeamento, eu percebo que eu consigo economizar tempo e consigo otimizar informações que eu peço de pessoas físicas. Então, por exemplo, o onboard de um novo colaborador, ele tem uma série de informações. Se eu já entendo que informações, além do RH, o meu financeiro, o meu comercial, a minha TI vão precisar desse colaborador, eu consigo fazer a mesma coisa em menos tempo. E aí, além disso, eu consigo garantir que essas informações que são pedidas em fases diferentes vão estar no mesmo banco de dados e com a mesma proteção, com o mesmo carinho. O camarote, ele também custa mais caro do que a arquibancada. Então, as empresas que investem em segurança, as empresas que investem em privacidade, conseguem vender os seus produtos por um preço maior. Cada vez mais vai ser, hoje ainda é hype você falar que você está em conformidade com a LGPD, mas cada vez mais as empresas que não tiverem conformidade vão perder clientes, vão perder negócios. Então, a gente não pode aqui, não é opcional. Quanto antes a gente começar, melhor vai ser.
tem desafios, tem questões que são muito complexas, mas no final do dia é prazeroso trabalhar com isso, e para o RH, se ele puder participar dos comitês, vai ser muito interessante, porque de fato ele vai entender o que as outras áreas fazem. A gente, que tem participado de uma série de entrevistas de mapeamento de dados, falou assim, nossa, eu não sabia que o marketing fazia isso, eu não sabia que fazia isso com essa profundidade. Então, só tem ganhos nesse processo que a gente está vivendo agora. Perfeito, muito bom. Temos muitas perguntas aqui no chat, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas agora, pessoal, mas a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder, e as que a gente não responder, vamos tentar colocar por escrito no material que a gente vai mandar para vocês as respostas, tá? Vou tentar selecionar, e vou selecionar de ordem aleatória, tá, pessoal? Não vou ficar lendo antes aqui, vou de ordem aleatória para não privilegiar ninguém. Vou começar aqui, a Thaís perguntou, foi uma das primeiras perguntas, e ela pergunta, o que deve alterar no contrato de trabalho? Então, eu acho que isso lá no começo você trouxe alguma coisa que pode responder isso, né, Adriano? Quando você fala que a LGPD não está alterando nada, né? Ela não veio para burocratizar nem nada. Então, não é necessária nenhuma alteração. No fato você tem que cuidar dos dados que estão dentro desse contrato. Mas, resposta para você, tem algo que a empresa precisa alterar? A resposta depende, né? O que a empresa não deve alterar, ela não deve pedir o consentimento do colaborador, do funcionário. Primeiro ponto, porque a base legal para isso está no artigo 7º também, é a execução de contrato. Então, falar que uma relação trabalhista ela depende do consentimento, está errado. Está errado porque o trabalhador, o empregado, ele é hipossuficiente. E aí, se ele é hipossuficiente numa relação de trabalho, vocês acham que algum juiz trabalhista vai considerar que aquele ok que ele deu é válido para você tratar dados dele? A resposta é não. Os principais pontos que a gente tem alterado na relação, no contrato de trabalho são dar mais transparência de que informações eu coleto e como eu utilizo ela, e dizer quais são os benefícios e com quem eu vou compartilhar as informações dentro da minha cadeia, dentro do meu ecossistema. Por quê? Aquilo que poderia parecer legal para a empresa, por exemplo, colocar a data de aniversário e a foto na antiga entrada da empresa física, quando a gente ia lá, dizendo, olá, Adriano, feliz aniversário, você nasceu no ano X, pode ser invasivo, ou pode ser considerado como irregular. E a maneira que a gente tem para fazer isso é, primeiro fazer um mapeamento, e depois dizendo, eu vou fazer isso. Então, eu não pedi o ok para o colaborador, mas eu dei ciência para ele do que eu estou fazendo, né? E em alguns casos específicos, eu tenho que ter o ok dele. Então, você quer participar de um clube de desconto? Sim ou não? Eu não posso tombar toda a base dos meus colaboradores para um outro fornecedor sem saber se aquilo ali é viável ou sem ver se o risco entre essa operação e os direitos dos titulares não vão ser ameaçados, né? A gente teve aqui mais de um caso envolvendo o RH como fonte de vazamento de dados pessoais, infelizmente, né, até de grandes empresas, e isso poderia ser evitado com algumas técnicas, como pseudonimização, anonimização. Ao invés de eu mandar minha lista de colaboradores, eu mandar uma lista fictícia de colaboradores para algum teste específico, ou também convidando as pessoas para aderirem a um novo projeto, a um novo benefício que a empresa está dando. Perfeito, muito bom. Tem uma pergunta aqui que está bastante complexa aqui, e acho que o Bruno que perguntou, ele já está fazendo a lição de casa lá, está implementando a LGPD lá na empresa dele. Então, ele está perguntando que, assim, com relação à base legal para processo de captação de currículos, via um ATS, via um sistema como o Vagas.com, considerando que a LGPD não prevê a possibilidade de tratamento de dados pessoais sensíveis com base no legítimo interesse, e que muitas vezes a empresa está buscando no mercado uma pessoa com deficiência, né, um PCD, seria recomendável, neste caso, se valer da base legal de consentimento, ou tem outra base que a empresa pode se basear para buscar essa informação? A gente coloca, interessante isso, respondendo aqui como vagas, dentro do contexto do vagas, a gente coloca isso daí também como execução de contratos. Por quê? É interesse do titular, inclusive um titular que tenha que seja um PCD, se participar de um processo seletivo. Então, partindo do pressuposto que é ele quem está dando a informação, a gente só coloca uma autorização para que essa informação seja compartilhada com terceiros. Então, o PCD ele pode tanto participar de um processo seletivo normal, quanto de um processo seletivo inclusivo.
Do ponto de vista da empresa, eu vou justificar isso de várias formas diferentes, né? Primeiro, se eu tenho mais do que 100 colaboradores, eu sou obrigado a ter uma cota para isso. Então, a minha base legal poderia ser cumprir de obrigação legal regulatória. Né? Se eu não tenho uma vaga para isso, eu justificando isso internamente, eu sigo como se fosse uma contratação normal de qualquer outro colaborador, baseado na execução de contrato. Perfeito. Existem questões, Marcelo, só falando, a pergunta do Bruno Claro. é muito boa, porque a gente copiou uma legislação de ponta da GDPR, mas a gente não tem nem o mesmo histórico anterior de 20 anos da normativa 9546 que ficou em vigor na Europa até consolidar isso, e nem uma lei tão detalhada e tão bem explicada. Então a nossa lei ela é muito genérica, ela é muito resumida. E dados de saúde e dados pessoais sensíveis foram um dos pontos que a gente ficou mais tempo lá no Congresso discutindo, entendendo, porque cada reunião que a gente fazia com o pessoal, a gente descobria situações únicas que não tinham sido pensadas. Então, PCD é uma coisa pequena que a gente consegue resolver com o contrato e com as justificativas em relação a outros problemas que a gente pode ter em relação a colaboradores, dependentes, ou mesmo hospitais que têm que tratar dados de saúde de uma forma ostensiva e para qualquer operação. Perfeito. Muito bom. A Priscila está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que tem muito a ver com o momento tecnológico que a gente vive, que a gente tratou antes. Receber atestado via WhatsApp ou qualquer outra informação, né, qualquer outro documento via WhatsApp, pode, não pode, tem relação ou não com a LGPD? O que acontece quando eu recebo um atestado por WhatsApp? Essa pergunta aí dava para conversar sobre ela durante um bom tempo também. Então, primeiro, olha que interessante, o WhatsApp é uma tecnologia, e não a única, que permite uma comunicação entre duas pessoas físicas. Pergunta, esse número do WhatsApp, ele é da empresa ou ele é do colaborador? Né? Se o colaborador sair, se a pessoa da RH sair, ela vai levar todas aquelas informações confidenciais e sensíveis da empresa no número dela? Então, será que não devia investir aí num BioID, né, numa política de monitoramento? Né? Beleza, então esse é um ponto que a gente pode levantar. O outro ponto, essa informação deve chegar até o RH. Né? E é muito melhor que ela chegue diretamente através de um canal como o WhatsApp para o RH do que ela seja compartilhada no gestor da fábrica, da unidade fabril, depois para o diretor, depois para o diretor de São Paulo, eventualmente, e só depois para o RH. Então, criar canais de comunicação efetivas para isso também é bem mais eficiente. Eu não tenho uma resposta em relação ao WhatsApp, porque não só dados de saúde podem estar nele, como também muitas empresas fazem vendas pelo WhatsApp. E aí eu vou ter dados de clientes também na ponta. O que a gente recomenda é que sejam criados processos. Beleza, que informações eu vou ter no WhatsApp? Se eu devo apagar ou não isso de tempos em tempos, né? E será que não é melhor eu criar uma espécie de CRM, ERP, sistema que quando eu perceba que a pessoa quer fazer alguma coisa, eu mande um link para ela e posso mandar pelo WhatsApp, e aí ela já insere a informação nesse sistema que está protegido e está em conformidade com a LGPD, porque eu não sei o que vai acontecer com essa informação se ela não estiver no meio seguro. Eu não estou falando que o WhatsApp é inseguro, mas eu tô dizendo que o WhatsApp não é a melhor maneira de eu tratar dados pessoais. Perfeito, acho que aqui vem a calhar muito aquele exemplo que você trouxe do urânio, né? Quer dizer, o WhatsApp é ótimo, mas também pode não ser, né? Então é igual o urânio, a gente pode produzir energia limpa ou a bomba atômica. O que a gente vai escolher? Então acho que, de novo, né? Aquilo que você falou lá no começo, né? Que acho que é o que a gente, como RH, tem que olhar muito, o cuidado, atenção e carinho com os dados. Então, será que o WhatsApp é o melhor meio para isso? Né? É claro que é muito rápido, é muito fácil, a gente consegue se comunicar com candidatos, com funcionários, com colaboradores pelo WhatsApp, mas guardar informações que possuem dados sensíveis, será que lá é o melhor lugar para guardar? Para receber pode até ser, né? Mas para guardar e manter, será que é? Exatamente, como canal de comunicação é inegavelmente um dos melhores hoje em dia porque está no bolso de todo mundo, mas para fazer a gestão da informação, ele não é tão simples assim, porque primeiro, ele não está centralizado, ele é o que chama de dado não estruturado em termos de tecnologia, ele está naquele número de celular e não na empresa, e eu não consigo controlar como aquele dado vai ser utilizado por terceiros. Então, se o colaborador ele se desliga da empresa, ele vai levar aquele número, ele vai levar toda aquela informação, no dia seguinte ao seu desligamento, ele vai continuar recebendo esse tipo de informação. Se alguém acessar esse colaborador do RH às
9 ou 10 horas da noite vai ser hora extra, né? Se eu colocar isso como um canal de entrada, eu tenho que pensar muito bem para ver se essa é a melhor opção dentro do meu contexto. Perfeito, muito bom. Eu tenho aqui 3 pessoas que falaram sobre o DPO, né? E provavelmente eles escreveram quando a gente tratou desse assunto lá. Então, a Priscila está perguntando se normalmente o DPO é alguém do RH. A Kênia está falando que ela é a DPO da empresa e ela é advogada. E a Tâmela está fazendo uma pergunta assim: a pessoa precisa ser colocada na empresa, ser contratada na empresa para ser DPO, ou ela pode ter dupla função, por exemplo, DPO e RH? Bem legal. Então vamos lá. Parabéns para a Kênia, que já é DPO. O DPO, tanto na Europa quanto no Brasil, não tem um cargo específico. O que se pede é que ele tenha acesso ao C-Level e conhecimento da empresa, dos dados que são tratados pela empresa e que seja o ponto de contato entre o titular de dados e a NPD, eventualmente, né? Seja o ponto de contato entre o titular de dados, a empresa e a NPD. Na GDPR, ele está previsto no artigo 37 e 39 da lei. Aqui no Brasil, ele está previsto de uma forma bem sucinta ainda no artigo 41. O que se tem na Europa hoje é que o DPO pode ser qualquer pessoa, não precisa ser um cargo adicional, um novo contratado, desde que não haja conflito de interesses. E quando há conflito de interesses? Quando a pessoa tem que fazer ela pode ter que tomar uma decisão que privilegie uma outra área ao invés de privilegiar a proteção de dados pessoais. Exemplo prático disso é DPO, que também é de TI. Se a empresa dá um orçamento para ele de R$10 e fala que com esse orçamento ele vai ter que contratar tudo que ele precisa para garantir a proteção de dados pessoais e privacidade e também para garantir que o e-mail do presidente seja rápido e seguro, provavelmente vai haver um conflito de interesses aí, porque ele não vai conseguir investir o que precisa. E aí o mandato dele, a função dele vai estar comprometida por outras questões. Na Europa também pede-se que o DPO tenha tempo suficiente para atuar nessa função. Então eu não posso acumular cargos e na prática descobrir que eu deveria trabalhar 18 horas por dia para conseguir fazer as duas funções, né? Então, havendo tempo e não havendo conflito de interesses, qualquer pessoa pode ser. Se eu tenho uma empresa que o foco dela é B2B, né, ou seja, ela vende para, uma indústria que vende só para 5 ou 6 clientes grandes e fatura bilhões ou milhões com isso, e tem 1.000, 2.000, 10.000 colaboradores, como alguns clientes nossos, é melhor que o DPO seja do RH. Se eu tenho uma empresa que ela é pulverizada, que ela tem clientes, pessoas físicas e tem muitos colaboradores, o DPO acaba sendo uma pessoa que tem um pouco mais de relação com esses titulares. Então, se é uma empresa que tem muitos problemas com o PROCON, a gente vai colocar o DPO como sendo a pessoa que já responde o PROCON, né, e aí acaba indo para o jurídico. Mas não, o DPO não precisa conhecer mais a lei do que qualquer outra pessoa. Por quê? O desconhecimento da lei não exime a gente da culpa, e isso foi uma questão que foi mal interpretada também. Eles queriam colocar no texto da nossa lei que o DPO precisava conhecer a lei. Sim, é verdade, eu não consigo trabalhar se eu não tiver lido a lei, pelo menos, né? Mas eu também não posso dirigir um carro se eu não conhecer o Código de Trânsito. Então, o fato de conhecer a lei não significa que eu preciso ser um especialista e fazer um MBA nessa área jurídica. Eu posso só ler, entender e ter um conhecimento da aplicação prática dela para o meu negócio. Perfeito, muito bom. Acho que o Almir também está implantando a LGPD lá na empresa dele, e ele está com uma pergunta técnica aqui, mas acho que é uma pergunta simples de responder aqui, Adriano. Ele está perguntando qual que é a diferença, né, entre operador e controlador. Como é que essas figuras estão descritas na LGPD? Legal. Controlador é quem tem a possibilidade de escolher que dados vai tratar e vai ter a relação direta com o titular de dados. Operador é quem trabalha para o controlador. Então, eu gosto de dar um exemplo muito simples de uma empresa de telefonia. Né? Então, imagina que eu sou uma empresa de telefonia e eu tenho um assinante na minha base. Essa empresa de telefonia ela vai ser o controlador. Ela vai ter ali todos os dados do Adriano, cliente. Se um dia essa empresa de telefonia der algum problema para mim, eu vou ligar para o número dela, vou ligar para o 0800 que ela me forneceu. Não necessariamente quem vai atender esse telefone vai ser ela, ou vai ser algum colaborador dela, pode ser um call center terceirizado. E aí, quando eu ligar para esse 0800 da empresa que eu contratei para falar de uma reclamação que eu tenho sobre ela, ou de algum pedido que eu tenho, esse call center vai atender e vai dizer: olá, Adriano, tudo bem? Estou vendo aqui que você é cliente da empresa tal, seu CPF é tal, qual que é a sua necessidade?
Então, o operador, ele vai ter todos os dados que ele precisa para fazer o trabalho dele, né? Qual que é a diferença? O operador só pode pedir dados e tratar dados que o controlador tenha autorizado. Se ele pedir mais dados, ou se ele pegar esses dados que ele coletou do Adriano e usar para uma outra finalidade, ele vai estar errado. É ele que vai pagar a multa. E o controlador, ou seja, o dono da bola, vai ser responsável pelos dados que ele está pedindo dos seus clientes e também pelas empresas que ele contrata para fazer parte do todo o tratamento. Então, basicamente, se a gente for pensar, o RH, ele acaba sendo o controlador, a empresa que tem o colaborador acaba sendo o controlador daqueles dados dos colaboradores dele, e uma empresa que faça a folha de pagamentos, por exemplo, vai ser só a operadora. Tá? Ela não tem uma relação jurídica direta com a empresa que faz o processamento da folha. Essa empresa trabalha para a sua empresa, que é quem tem os profissionais de uma maneira direta. Então, para terminar o exemplo, você que trabalha no vagas.com, você talvez nem saiba quem que é a empresa que processa sua folha. E se tiver algum problema, você vai falar com vagas.com, vai falar com a sua empresa, e aí alguém que sabe quem que é que vai fazer essa ponte para voltar e desenvolver o dado. Por quê? A sua relação titular é com vagas.com, é com o controlador. Perfeito, muito bom. Acho que nada melhor do que esses exemplos da vida real para ficar claro. A Fabiana está aqui com uma dúvida que acho que todo RH está se coçando para fazer, né? O que eu faço com um monte de papel que eu tenho aqui no escritório, Adriano? Como é que fica a documentação física na LGPD? Legal. A LGPD se aplica tanto para meios digitais quanto eletrônicos, quanto também para meios físicos. Então, a LGPD, ela protege e pede que eu tenha carinhos com folha de pagamentos, mas também pede que eu tenha esses mesmos dados com o currículo impresso que eu recebo, ou com formulários que eu acabo tendo que imprimir para um processo seletivo, só para dar um exemplo. Aqui a gente estava comentando antes que a pandemia foi horrível para todo mundo, mas esse novo normal trouxe uma grande vantagem, que é a possibilidade e a afirmação de que contratos eletrônicos são tão seguros quanto e mais fáceis de serem administrados. Agora que eu tenho um contrato eletrônico, eu consigo substituir esse monte de papel que eu tinha antes por um diretório virtual, ou por pastas onde eu consigo encontrar as mesmas informações com a mesma validade jurídica. Então, em termos de LGPD, se eu conseguir migrar se a transformação digital me ajudar a que eu também assine os contratos de forma digital ou eletrônica, e que eu tenha um repositório disso mais controlado e previsível, todo mundo vai ganhar. Vai ganhar em termos de segurança, vai ganhar em proteção, vai ganhar em agilidade, vai ganhar em saber como fazer o tratamento, por quanto tempo eu vou guardar e como é que eu excluo esses dados depois. Perfeito, muito bom. Chegamos no limite do nosso horário, já ficamos 1 hora falando aqui de LGPD, né? Nem parece, mas passou rápido, que bom. Só tem uma última pergunta que ficou, ficou um monte de perguntas, como eu falei para vocês, a gente vai tentar colocar todas as respostas no material impresso, no material digital que a gente vai mandar para vocês, mas tem uma pergunta que, na verdade, é uma solicitação de dica, que o Jean está pedindo para a gente aqui, Adriano, se você pode dar alguma dica de leitura para poder se aprofundar na LGPD, tirando a própria lei, né, que a gente tem que ler, mas tem algum livro ou algum material que você tem, ou que você leu, que ajuda o pessoal a entender melhor a LGPD? Eu pediria para me mandar um e-mail, que daí eu consigo compartilhar com eles uma série de cursos, tem cursos gratuitos da escola do governo, tem palestras nossas no Senado Federal, tem uma série de material já disponível de alta qualidade, né? Mas a dica que eu posso dar de maneira aberta, sem citar nada, é: leia a lei e procure entender melhor os princípios e fundamentos dela, de onde ela veio, por que ela foi criada, como é que a gente aplica ela na prática. Por quê? Pensando que ela é uma norma que traz essa conformidade, pede que eu tenha carinho com os dados, ela não vai ser nada difícil de ser aplicada. Eu não preciso entender como fazer, porque ela é uma lei muito mais principiológica do que uma lei operacional. O único prazo que eu tenho descrito na LGPD é o prazo de 15 dias úteis para responder os titulares de dados pessoais. O resto são só sugestões ou obrigações de como as empresas devem implementar algumas coisas, né? É muito mais compliance do que, de fato, um manual em que eu consiga ler e já sair operando. E até por isso, Marcelo, eu não consigo dar uma resposta pronta, não tenho um contrato de 2 páginas para todo mundo. Perfeito. Adriano, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, por compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente.
Foi um grande prazer e acho que, pelo que a gente está vendo aqui no chat, o pessoal gostou bastante aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, só lembrando também que enquanto Vagas.com, a gente está fazendo um white paper para dizer como que o Vagas está preparado e adequado à LGPD, quais são as bases legais que a gente usa e como é que a gente pode apoiar nossos clientes nessa jornada de adequação usando o Vagas.com como plataforma para recrutamento e seleção. Perfeito. Obrigado, Adriano. Obrigado, Jade. Foi um grande prazer estar junto contigo. Obrigado a todos que puderam estar aqui com a gente, que nos apoiaram, nos prestigiaram. Estamos à inteira disposição. Isa, quando precisar, é só chamar. A gente está por aqui. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.